Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra com o coração aberto, porque esta mensagem não chegou até você por acaso, não apareceu diante dos seus olhos por simples coincidência, não entrou no seu dia como mais uma voz perdida no meio de tantas vozes, mas veio como um sinal de que Deus viu o que você está enfrentando, ouviu aquilo que você nem conseguiu explicar em oração, e já ordenou socorro ao seu respeito. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, creia que há uma movimentação no mundo espiritual em favor da sua casa, da sua família, da sua mente, dos seus caminhos e até da sua vida financeira, porque o Deus Pai, rico em misericórdia, poderoso em providência e fiel em todas as suas promessas, não abandona aqueles que clamam por Ele. E quando Deus decide agir, meu irmão, minha irmã, Ele não precisa pedir licença às trevas, não precisa negociar com o medo, não precisa consultar a crise, não precisa esperar a situação melhorar para começar a mover o céu, porque a ordem sai do trono, a autoridade está em Jesus Cristo, e os arcanjos do Senhor se levantam em missão para cumprir aquilo que o Altíssimo determinou sobre os seus filhos. Respire fundo agora e escute com fé, porque a sua casa não está desprotegida como o inimigo tentou fazer você acreditar. A sua família não está esquecida, a sua mesa não está invisível aos olhos de Deus, as suas contas, as suas angústias, os seus medos, as suas noites mal dormidas, as suas preocupações financeiras e os seus pedidos silenciosos chegaram diante do Senhor. E quando o céu responde, muitas vezes a resposta começa invisível, começa no campo espiritual, começa onde seus olhos não enxergam, mas onde a fé começa a perceber. Por isso, receba isto com reverência. Miguel se posiciona como guerreiro do Deus vivo. Gabriel se aproxima como mensageiro de direção e Rafael se move como instrumento de cura e restauração. Eles não vêm por vontade própria, não vêm como fonte de poder, não vêm para tomar o lugar de Cristo, porque todo poder pertence ao Deus Pai, e toda autoridade está no nome santo de Jesus, mas eles vêm como servos fiéis do Altíssimo, enviados para ministrar, guardar, anunciar, guerrear e cooperar com a vontade soberana do Senhor sobre aqueles que hão de herdar a salvação. E se esta palavra já começou a tocar o seu coração, meu irmão, minha irmã, permaneça aqui com fé, porque há momentos em que Deus não apenas entrega uma mensagem, Ele reúne uma família espiritual em torno da sua presença. Por isso, se você sente que esta oração está falando com a sua alma, inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei, escreva nos comentários uma palavra de fé e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa sentir proteção, consolo, direção e livramento do céu. Não faça isso como um simples gesto de internet, mas como quem acende uma pequena luz no caminho de outra pessoa, como quem ajuda esta palavra a atravessar portas, alcançar casas, fortalecer famílias e encontrar corações que talvez estejam chorando em silêncio neste exato momento. E se durante esta ministração Deus tocar o seu coração para apoiar voluntariamente esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca, não como pressão humana, mas como uma semente livre, sincera e consciente de gratidão pela palavra recebida, uma forma de cooperar para que mensagens como esta continuem sendo liberadas diariamente, levando oração, esperança, direção e presença de Deus, a vidas que precisam lembrar que o céu ainda se move por elas. Sinta agora, pela fé, a proteção do Senhor ao redor da sua casa. Imagine espiritualmente os cantos do seu lar sendo cercados por luz, não uma luz qualquer, mas a luz da presença de Deus. As portas que antes pareciam vulneráveis começam a ser guardadas.
As janelas, que eram caminhos de medo, se tornam símbolos de vigilância celestial. Os corredores, os quartos, a cozinha, a sala, cada ambiente onde houve choro, discussão, preocupação, silêncio pesado ou sensação de abandono, agora são visitados pela ordem do Altíssimo. Miguel se posiciona na entrada como guerreiro do céu, não permitindo que forças de confusão, inveja, miséria espiritual, opressão ou desespero atravessem os limites que Deus está estabelecendo. Gabriel caminha pelo ambiente trazendo clareza, como se palavras que estavam presas começassem a encontrar direção, como se respostas que pareciam distantes começassem a se aproximar. Rafael, com ternura celestial, passa por onde houve dor, por onde alguém chorou em segredo, por onde um filho adoeceu, por onde uma mãe orou cansada, por onde um pai se sentiu fracassado, por onde a alma perdeu forças, e ali derrama o bálsamo da cura que vem do Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Receba a profundidade disso. Não é uma ideia bonita, não é apenas uma frase de consolo, não é uma decoração espiritual para momentos difíceis. É uma revelação de governo. O Deus que habita acima de tudo, o Deus que vê o invisível, o Deus que conhece a batalha antes que ela chegue até você, dá ordem. E quando Deus dá ordem, os céus obedecem. Quando Deus dá ordem, Miguel se levanta para guerrear. Quando Deus dá ordem, Gabriel se move com mensagem. Quando Deus dá ordem, Rafael se aproxima com cura. Quando Deus dá ordem, a casa que parecia cercada pelo medo, começa a ser cercada pela proteção. Quando Deus dá ordem, aquilo que o inimigo planejou em segredo começa a perder força antes mesmo de se manifestar. Por isso, não diga que você está sozinho. Não diga que ninguém viu. Não diga que tudo acabou. O Salmo 91 revela que existe uma guarda enviada por Deus para os caminhos daqueles que se refugiam no Altíssimo. E veja que o texto diz caminhos. Isso significa que a proteção do Senhor não está limitada apenas ao lugar onde você dorme, mas se estende ao caminho que você percorre, às decisões que você precisa tomar, às conversas que ainda acontecerão, aos trabalhos que você procura, às portas financeiras que você precisa atravessar, aos documentos que você precisa resolver, às oportunidades que precisam chegar, às pessoas certas que precisam se aproximar, aos livramentos que você nem saberá que recebeu. Miguel guarda o caminho contra emboscadas espirituais. Gabriel ilumina o caminho contra decisões tomadas na confusão. Rafael fortalece o caminho quando seu corpo e sua alma estão cansados demais para continuar. E acima de todos eles está o Senhor, a fonte de todo socorro, dizendo ao seu filho e à sua filha: eu te guardo, eu te vejo, eu te sustento, eu ordeno livramento ao teu respeito. Talvez você tenha acordado sentindo um peso estranho, como se a atmosfera estivesse carregada. Talvez você tenha entrado em casa e percebido um cansaço diferente, um silêncio pesado, uma irritação sem explicação, uma preocupação que cresce quando chega a noite. Meu irmão, minha irmã, existem batalhas que não começam no visível. Daniel 10 nos mostra isso com uma clareza tremenda. Daniel orou, buscou a Deus, se humilhou, e a resposta foi enviada. Mas houve resistência no mundo espiritual. Aquilo que parecia demora, no fundo, estava ligado a uma batalha invisível. E ali aparece Miguel, um dos primeiros príncipes, vindo para ajudar na guerra espiritual. Isso nos ensina que nem toda demora é abandono, nem todo silêncio é ausência, nem toda porta fechada significa que Deus esqueceu. Às vezes, enquanto você ora na terra, há combate nos céus. Enquanto você chora no quarto, Miguel se levanta em batalha. Enquanto você tenta manter a fé em meio à pressão, o céu está desfazendo resistências que seus olhos não conseguem enxergar. Receba isso com fé.
Há guerras invisíveis acontecendo por trás de circunstâncias visíveis. A briga constante dentro de casa pode ter raízes mais profundas do que apenas palavras mal colocadas. A crise financeira pode envolver não só números, mas também medo, desorganização, portas travadas, opressão emocional e cansaço espiritual. A insônia pode ser mais do que falta de sono. Pode ser uma alma tentando descansar no meio de uma guerra que ainda não entendeu. A ansiedade pode ser uma mente sem direção, clamando por uma palavra de Deus. E é por isso que Miguel, Gabriel e Rafael aparecem nesta ministração como sinais do cuidado de Deus em dimensões diferentes. Miguel confronta o que tenta destruir. Gabriel ilumina o que está confuso. Rafael cura o que foi ferido. E os três se movem debaixo da ordem do Pai, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, para que você entenda que o céu não está parado diante da sua dor. Agora, em nome de Jesus, imagine Miguel entrando nas batalhas que você não tem força para vencer. Ele não entra timidamente. Ele entra como guerreiro dos céus, líder dos exércitos angelicais, revestido de autoridade recebida do Altíssimo, enfrentando correntes antigas, laços do passado, palavras lançadas contra a sua vida, invejas escondidas, opressões que tentaram se instalar na sua mente, tentações que quiseram roubar sua paz, pensamentos de derrota que insistiram em dizer que você não sairia dessa. Quando Miguel se levanta por ordem de Deus, a atmosfera muda, o medo perde domínio, a escuridão recua, aquilo que vinha perseguindo a sua família começa a encontrar resistência celestial. As portas da sua casa são guardadas, os caminhos dos seus filhos são vigiados, as suas noites recebem sentinelas espirituais. E tudo aquilo que o inimigo tentou preparar em segredo começa a ser desfeito pelo poder do Senhor. Mas não pare apenas na guerra, porque Deus não quer apenas remover ataques. Deus também quer trazer direção. É aqui que Gabriel se aproxima com a luz da revelação. Em Lucas 1, Gabriel é enviado por Deus a Maria, numa situação que parecia simples aos olhos humanos, mas que carregava o início de uma intervenção eterna. Ele entra com uma mensagem que muda a história. Ele anuncia o impossível. Ele revela que Deus estava prestes a fazer algo que a lógica humana não poderia produzir. E isso fala profundamente com a sua vida, meu irmão, minha irmã, porque talvez você esteja olhando para uma situação impossível, para uma porta fechada, para uma conta sem resposta, para um futuro sem clareza, para uma família que parece travada, para um sonho que parece atrasado. Mas Gabriel nos lembra que Deus ainda envia respostas quando tudo parece improvável. Deus ainda fala no tempo certo. Deus ainda anuncia começos onde parecia haver fim. Quando Gabriel se move, a confusão começa a perder força. Aquilo que estava embaralhado começa a ganhar sentido. O coração que não sabia se avançava ou recuava começa a receber discernimento. A mente que estava cansada de tantas possibilidades começa a perceber o caminho da paz. Gabriel não substitui a voz de Deus, mas serve ao Deus que fala. Ele é mensageiro, e o que importa não é a grandeza do mensageiro, mas a autoridade daquele que envia. E se Deus envia, Gabriel, é porque existe uma palavra que precisa chegar, uma direção que precisa ser percebida, uma esperança que precisa ser reacesa, uma promessa que precisa ser lembrada. Por isso, receba agora. Nem tudo está perdido, nem tudo está atrasado, nem tudo está morto. Há uma palavra viva atravessando a escuridão e chegando ao seu coração. E enquanto Miguel guerreia e Gabriel anuncia, Rafael se aproxima como expressão do cuidado restaurador de Deus. Porque não adianta apenas vencer batalhas externas, se a alma continua sangrando por dentro. Não adianta uma porta financeira se abrir se o coração permanece destruído pelo medo. Não adianta receber direção se as feridas antigas ainda sabotam a coragem de obedecer.
Rafael, cujo nome é associado à cura de Deus, aparece nesta ministração como instrumento de consolo, bálsamo e restauração. Ele caminha ao lado de quem está cansado. Ele toca memórias que doem. Ele visita traumas escondidos. Ele se aproxima de pessoas que aprenderam a sorrir em público e chorar no silêncio. E por ordem do Senhor, Rafael leva o consolo divino aos lugares internos onde ninguém conseguiu entrar. Sinta agora essa atmosfera de cura. Talvez você tenha sido ferido por abandono, por humilhação, por rejeição, por perdas, por palavras duras, por traições, por lutas financeiras que fizeram você se sentir incapaz, por portas fechadas que esmagaram sua autoestima, por noites em que você achou que Deus estava distante. Mas o Senhor não olha para você com desprezo. Ele olha com misericórdia. Ele vê o filho ferido, a filha cansada, a pessoa que ainda tenta permanecer de pé, mesmo com o coração cheio de marcas. E por isso, Rafael se move como sinal de que Deus não apenas protege a sua casa por fora, mas também deseja restaurar a sua casa por dentro, começando pelo lugar mais íntimo, a sua alma. Hebreus 1,14 declara que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso é profundo demais para ser tratado com superficialidade. Os anjos não são figuras decorativas do céu. Eles ministram, eles servem dentro do propósito de Deus. Eles se movem conforme a vontade divina. Eles agem em favor dos herdeiros da salvação, não como senhores da fé, mas como servos do Senhor. Isso significa que a sua vida, por estar debaixo do cuidado de Cristo, não é irrelevante para o céu. Você pode se sentir pequeno diante dos problemas, mas não é pequeno diante do amor de Deus. Você pode se sentir esquecido pelas pessoas, mas não é esquecido pelo Pai. Você pode se sentir cercado por problemas, mas a palavra revela que há ministros celestiais enviados por Deus para cooperar com o livramento, com a proteção, com o cuidado e com a condução dos que pertencem ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando falamos que Miguel visita a sua casa em missão de guerra, estamos falando da fidelidade de Deus em defender os seus. Quando falamos que Gabriel visita a sua casa em missão de mensagem, estamos falando da bondade de Deus em orientar os seus. Quando falamos que Rafael visita a sua casa em missão de cura, estamos falando da compaixão de Deus em restaurar os seus. A centralidade permanece em Deus Pai. A autoridade permanece em Jesus Cristo. O consolo permanece no agir do Espírito Santo. E os arcanjos aparecem como servos obedientes desse governo celestial. Não adore anjos. Adore o Senhor. Não coloque sua fé nos mensageiros. Coloque sua fé no Deus que envia. Mas também não despreze a maneira como Deus escolhe agir, porque a própria Escritura nos ensina que há anjos ministradores, a proteção celestial, a batalha espiritual e a socorro invisível em favor daqueles que temem ao Senhor. O Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Veja a imagem, não é uma visita apressada, não é uma passagem distante, não é um olhar casual. O texto fala de acampamento. Quem se acampa permanece, vigia, ocupa posição, guarda território. Isso significa que a proteção de Deus não é frágil, não é distraída, não é instável. Há um cerco espiritual ao redor dos que temem ao Senhor. E agora, em nome de Jesus, receba essa imagem sobre a sua casa. O anjo do Senhor se acampa e Miguel se posiciona como comandante de guerra nas fronteiras espirituais do seu lar. Gabriel permanece como luz de direção, para que sua família não caminhe em cegueira. Rafael repousa como presença de cura, para que a dor não governe mais a atmosfera da casa. O medo não terá a última palavra. A escassez não terá a última palavra. A opressão não terá a última palavra. A palavra de Deus terá a última palavra.
Talvez você esteja dizendo por dentro, mas eu tenho falhado, eu tenho medo, eu nem sei orar direito, minha fé está fraca, minha casa está bagunçada, minha vida financeira está confusa, minha mente está cansada. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não está esperando você estar perfeito para socorrer você. Ele chama você para se voltar a Ele agora. O temor do Senhor não é pavor de se aproximar, é reverência, entrega, reconhecimento de que sem Deus você não consegue. E quando uma pessoa se rende, quando uma casa se abre para Cristo, quando um coração diz, Senhor, toma o controle, há um reposicionamento espiritual. Miguel se levanta contra aquilo que estava usurpando o território. Gabriel traz direção onde havia confusão. Rafael ministra cura onde havia ferida. E Deus começa a colocar ordem onde antes havia desespero. Agora, eu quero falar diretamente com a área financeira da sua vida, mas com temor, equilíbrio e fé verdadeira. Deus não é um instrumento para ganância e oração não é comércio com o céu. Mas a Escritura revela um Pai que sustenta, que abre portas, que dá sabedoria, que supre necessidades, que guia caminhos, que repreende o devorador da paz, que ensina a administrar, que levanta pessoas certas e que pode mudar cenários em um instante. Quando falamos de bênção financeira, não estamos falando de ilusão vazia, mas de providência, direção, portas honestas, trabalho, livramento de dívidas, sabedoria para decidir, coragem para recomeçar, justiça onde houve prejuízo, restituição onde houve perda e paz para não ser dominado pelo desespero. E neste exato momento, Miguel se levanta contra toda a opressão que tenta manter você preso ao medo da falta. Gabriel traz clareza para decisões financeiras que precisam ser tomadas. Rafael cura a ansiedade que faz você olhar para o amanhã como se Deus não estivesse lá. Receba isso. O céu pode abrir uma porta que você não viu. Deus pode trazer uma resposta por um caminho que você não esperava. O Senhor pode enviar uma oportunidade, uma conversa, uma ideia, uma direção, uma mudança de rota, uma pessoa, uma solução, um livramento, uma organização interior, uma coragem nova. E enquanto isso se prepara, Miguel guarda você da precipitação, Gabriel ilumina você contra propostas enganosas e Rafael acalma seu coração para que você não tome decisões movido pelo pânico, porque uma bênção financeira verdadeira não destrói a alma, não afasta de Deus, não alimenta orgulho. Ela traz sustento, paz, responsabilidade e gratidão. Por isso, entregue agora suas finanças ao Senhor, entregue as contas, entregue as dívidas, entregue o medo de faltar, entregue a vergonha de pedir ajuda, entregue a ansiedade por resultados imediatos. E diga em silêncio, Pai, em nome de Jesus, governa também esta área da minha vida. Meu irmão, minha irmã, existe algo poderoso acontecendo quando você para ouvir uma palavra de fé, em vez de alimentar o desespero. O inimigo queria que você terminasse este dia dominado por pensamentos de derrota, mas Deus permitiu que esta mensagem alcançasse você para levantar uma muralha espiritual. Miguel está sendo apresentado à sua fé como lembrança de que Deus guerreia. Gabriel está sendo apresentado ao seu coração como lembrança de que Deus fala. Rafael está sendo apresentado à sua alma como lembrança de que Deus cura. E a sua casa, que talvez tenha sido palco de lágrimas, vai se tornar altar de entrega. O mesmo ambiente onde você se preocupou será o ambiente onde você vai declarar: eu pertenço ao Senhor, minha família pertence ao Senhor, meus caminhos pertencem ao Senhor, minhas finanças pertencem ao Senhor, minha noite pertence ao Senhor, meu amanhã pertence ao Senhor. Agora perceba o movimento espiritual ao redor da sua casa.
Pela fé, veja os anjos do Senhor se posicionando nos cantos, não como fantasia, mas como imagem espiritual baseada na verdade bíblica de que Deus ordena proteção e acampa seus enviados ao redor dos que o temem. Há um cerco sendo fortalecido, há uma guarda se formando. O som das batalhas invisíveis não precisa assustar você, porque quem luta por você é maior do que quem se levanta contra você. Miguel avança contra as sombras que tentavam se esconder nos ciclos da sua família. Gabriel ilumina documentos, decisões, palavras e caminhos que estavam travados. Rafael passa pelos quartos e ministra descanso onde havia insônia, serenidade onde havia tensão, ternura onde havia frieza, cura onde havia dor. A presença de Deus começa a transformar a atmosfera. O que era peso começa a se tornar paz. O que era confusão começa a se tornar direção. O que era medo começa a se tornar confiança. Se você puder, ore comigo neste momento. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, eu me coloco agora diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo, reconhecendo que toda autoridade pertence ao Teu Filho, que todo poder procede do Teu trono, que toda vitória verdadeira vem da Tua mão, e que nenhum socorro é maior do que o socorro que nasce do Teu coração de Pai. Senhor, eu apresento agora esta pessoa que está ouvindo esta oração, apresento a casa dela, a família dela, a mente dela, o corpo dela, os caminhos dela, os medos dela, as dívidas dela, as dores dela, as portas fechadas, as noites difíceis, as lágrimas escondidas, os pensamentos que ninguém vê, as preocupações que ela tenta disfarçar e todas as batalhas invisíveis que têm cercado sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, quebre agora todo laço maligno, toda corrente espiritual, toda palavra de derrota, toda inveja, toda opressão, toda confusão, todo espírito de medo, toda seta contra a família, toda armadilha contra os caminhos, toda tentativa do inimigo de roubar a paz, a fé, a saúde, a provisão, a clareza e a esperança desta pessoa. Senhor Deus, em nome de Jesus, envia Miguel conforme a Tua vontade, envia o Teu guerreiro para se posicionar nas portas desta casa, nos caminhos desta família, nas noites desta pessoa, nas áreas onde o inimigo tentou invadir, manipular, atrasar, confundir e destruir. Que Miguel, servo do Altíssimo, guerreie contra toda força espiritual contrária, contra toda a opressão que pesa sobre a mente, contra todo ataque que tenta atingir os filhos, contra toda perseguição invisível, contra toda amarra do passado, contra toda sombra de medo, contra toda corrente de miséria espiritual e emocional, contra toda influência que tenta trazer divisão, irritação, desânimo, vício, frieza, desesperança e derrota. Pai, que Miguel se levante como sinal da Tua defesa, mas que a vitória seja proclamada no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que toda treva recua, é no nome de Jesus que toda autoridade maligna cai, é no nome de Jesus que a casa é guardada, é no nome de Jesus que os caminhos são protegidos, é no nome de Jesus que esta pessoa recebe livramento. Pai, em nome de Jesus Cristo, envia também Gabriel como mensageiro da Tua luz, da Tua direção e da Tua resposta. Onde há confusão, traz clareza. Onde há dúvida, traz discernimento. Onde há silêncio doloroso, traz uma palavra viva. Onde há porta fechada, revela o caminho certo. Onde há decisão difícil, conduz esta pessoa pela paz do Teu Espírito. Que Gabriel, servo fiel do Senhor, traga ao coração desta pessoa a lembrança de que Deus não esqueceu, de que a promessa não morreu, de que o impossível ainda pode ser visitado pela Tua graça, de que uma nova estação pode começar, mesmo quando tudo parece improvável.
Pai, ilumina documentos, conversas, oportunidades, entrevistas, trabalhos, projetos, decisões financeiras, reconciliações familiares, tratamentos, exames, processos, mudanças e todo o caminho que precisa da tua direção. Que a mente cansada receba luz, que o coração aflito receba confirmação, que os olhos espirituais se abram para perceber o que vem de ti e rejeitar o que não vem de ti. Senhor, eu peço agora uma blindagem espiritual sobre esta casa. Que nenhuma seta lançada contra esta família prospere. Que nenhuma palavra de maldição encontre lugar. Que nenhum espírito de contenda governe os relacionamentos. Que nenhuma inveja tenha acesso. Que nenhuma opressão permaneça escondida. Que nenhuma insônia roube a paz desta noite. Que nenhum medo financeiro domine a alma desta pessoa. Que nenhuma lembrança do passado seja usada como corrente para paralisar o presente. Que Miguel corte, em nome de Jesus, os laços que precisam ser cortados. Que Gabriel anuncie, conforme a vontade de Deus, a direção que precisa ser recebida. Que o Espírito Santo encha este ambiente com paz, autoridade, temor do Senhor e esperança viva. Pai, dá discernimento para esta pessoa reconhecer portas certas e portas perigosas, amizades verdadeiras e influências enganosas, oportunidades vindas de ti e atalhos que não glorificam teu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida financeira desta pessoa. Senhor, não permitas que o medo da falta destrua a fé dela. Não permitas que a pressão das contas roube a dignidade dela. Não permitas que a vergonha silencie a oração dela. Abre portas honestas, envia provisão, dá sabedoria para administrar, coragem para recomeçar, humildade para aprender, força para trabalhar, justiça onde houve prejuízo, restituição onde houve perda e paz onde havia desespero. Que toda bênção financeira venha alinhada com o teu propósito, com responsabilidade, com gratidão e com temor. Que Miguel guerreie contra toda a opressão que tenta manter esta pessoa presa à escassez e à confusão. Que Gabriel traga clareza para decisões, caminhos e oportunidades. Que o teu Espírito Santo conduza cada passo, para que esta pessoa não se perca na ansiedade, mas caminhe em obediência, confiança e sabedoria. Pai, eu oro pela família. Guarda os filhos, guarda os pais, guarda os casamentos, guarda os lares quebrados, guarda quem está distante, guarda quem está enfermo, guarda quem está rebelde, guarda quem está triste, guarda quem não consegue falar o que sente. Que Miguel se posicione contra ataques espirituais sobre esta linhagem. Que Gabriel traga palavras de reconciliação, entendimento e direção. Que o amor de Cristo entre onde havia frieza, que a paz do Senhor visite onde havia gritos. Que o perdão comece onde havia orgulho, que a presença de Deus transforme esta casa em lugar de oração, de descanso e de proteção. Senhor, se houver alguma porta espiritual aberta por pecado, mágoa, desobediência, medo, idolatria, mentira, vício ou desesperança, dá arrependimento, dá coragem, dá libertação, dá recomeço. Fecha o que precisa ser fechado. Abre o que precisa ser aberto. Purifica o ambiente. Renova a aliança desta casa contigo. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta pessoa que ela não será vencida pelo medo, não será governada pela ansiedade, não será destruída pela opressão, não será abandonada na batalha, não será esquecida no processo. Que a ordem do Salmo 91 se manifeste em seus caminhos, que o ensino de Daniel 10 fortaleça sua fé nas batalhas invisíveis. Que a luz de Lucas 1 lembre que Deus ainda anuncia novos começos. Que Hebreus 1:14
Confirme que os anjos ministradores servem conforme a tua vontade e que o Salmo 34:7 se torne imagem viva de proteção ao redor desta casa. Tudo isso eu peço e consagro no nome soberano de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele diante de quem todo joelho se dobra e toda treva perde o domínio. Amém. Receba a paz dessa oração, meu irmão, minha irmã, mas não abandone a vigilância. Uma oração de guerra não é convite para medo, é convite para permanecer em Deus. Quando Miguel guerreia, você também precisa escolher não alimentar aquilo que abre brechas. Quando Gabriel traz direção, você precisa escolher não insistir na confusão. Quando Rafael ministra cura, você precisa permitir que Deus toque áreas que talvez você preferisse esconder. O céu se move, mas o coração também precisa se render. A proteção do Salmo 91 está ligada ao refúgio no Altíssimo. Não é uma proteção mágica para quem vive longe de Deus por escolha, mas uma promessa de cuidado para quem habita, permanece, se abriga, confia e se entrega. Habitar no esconderijo do Altíssimo é fazer de Deus o centro, não apenas o socorro emergencial. É voltar para Ele de manhã, à tarde e à noite. É colocar a casa debaixo da palavra. É pedir perdão quando erra. É não negociar com aquilo que destrói a alma. É fazer do lar um altar. E enquanto esta palavra vai entrando na sua casa, no seu coração e na sua família, permaneça em concordância espiritual, meu irmão, minha irmã, porque quando uma mensagem como esta alcança uma vida, ela não deve parar em uma única pessoa. Ela pode atravessar portas, tocar lares, levantar quem está caído e lembrar alguém em silêncio que Deus ainda guarda, ainda cura e ainda responde. Por isso, se você sente que esta ministração está falando com a sua alma, inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei, escreva nos comentários uma palavra de fé e compartilhe esta oração com alguém que precisa de proteção, direção, cura ou livramento. Faça isso não como um gesto comum, mas como uma forma de caminhar junto nesta corrente de oração, como quem ajuda a manter acesa uma luz que pode alcançar outra família nesta mesma noite. E se o Senhor tocar o seu coração para cooperar voluntariamente com esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como pressão humana, mas como uma semente livre de gratidão, lançada com amor por quem recebeu esta palavra e deseja ajudar para que mensagens como esta continuem sendo liberadas, levando consolo, esperança, fé e presença de Deus a vidas que talvez estejam esperando exatamente por este socorro. E agora, com o coração unido nessa mesma fé, volte sua atenção para o que Deus ainda quer ministrar, porque a obra do céu dentro desta mensagem ainda não terminou. E agora que você orou, creia que algo começou a se reorganizar no invisível. Talvez você não veja tudo imediatamente, mas não despreze os sinais pequenos. Uma paz que chega sem explicação, uma ligação inesperada, uma ideia que surge, uma conversa que se abre, uma porta que parecia impossível e começa a se mover. Uma coragem que volta, uma noite de sono mais tranquila, um filho mais calmo, uma decisão mais clara, uma conta resolvida de forma inesperada, uma oportunidade que aparece, uma ferida que dói menos. Deus muitas vezes começa com sementes silenciosas, antes de revelar frutos visíveis. Miguel pode estar guerreando antes que você perceba o livramento. Gabriel pode estar preparando uma direção antes que você entenda a resposta. Rafael pode estar curando camadas profundas antes que você consiga explicar o alívio. Por isso, não interrompa sua fé no meio do processo. Filho e filha do Deus Altíssimo, as batalhas invisíveis não devem fascinar você mais do que Cristo. O centro é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é a porta. Ele é o caminho.
Ele é o nome acima de todo nome. Miguel serve ao rei. Gabriel serve ao rei. Rafael serve ao rei. Os anjos se movem porque Deus governa. E isso precisa trazer segurança ao seu coração. Você não está dependendo de forças soltas, de energias confusas, de rituais vazios, de promessas humanas ou de manipulações espirituais. Você está sendo convidado a confiar no Deus vivo, revelado nas Escrituras, que ordena seus anjos, que sustenta seus filhos, que envia direção, que cura feridas, que guerreia batalhas e que permanece fiel mesmo quando a nossa fé parece pequena. A sua casa pertence ao Senhor quando você a consagra ao Senhor. A sua família entra debaixo de uma cobertura quando você entrega ao Senhor. Seus caminhos começam a ser alinhados quando você permite que Cristo governe suas decisões. Há pessoas que escutam mensagens sobre anjos e buscam apenas proteção, mas Deus quer mais do que proteger você de fora. Ele quer transformar você por dentro. Ele quer tirar de você a mentalidade de derrota, a fala de maldição, o hábito de esperar sempre o pior, a tendência de se sabotar, o medo de prosperar com honestidade, a culpa por descansar, a vergonha de pedir ajuda, a resistência em perdoar, o apego a ambientes que sugam sua fé. Miguel não guerreia para você continuar alimentando correntes. Gabriel não traz direção para você continuar escolhendo escuridão. Rafael não cura feridas para você voltar a se ferir nos mesmos lugares. O agir de Deus chama você para um novo posicionamento. A bênção financeira que você pede precisa caminhar com transformação de mente, com disciplina, com oração, com coragem, com verdade, com fidelidade e com sabedoria. Deus abre portas, mas também ensina você a atravessá-las. Por isso, hoje, enquanto Miguel guarda, Gabriel ilumina e Rafael consola, faça uma escolha espiritual. Não entregue mais sua mente ao desespero. Quando o pensamento vier dizendo, não vai dar certo, responda com fé, o Senhor é meu refúgio. Quando a ansiedade disser, vai faltar, responda, o Pai conhece minhas necessidades. Quando a vergonha disser, você fracassou, responda, Deus restaura caminhos. Quando a noite parecer pesada, lembre-se do anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem. Quando a resposta parecer demorada, lembre-se de Daniel 10 e da batalha invisível. Quando o impossível parecer definitivo, lembre-se de Lucas 1 e da mensagem de Gabriel, anunciando que Deus faz nascer o novo onde a lógica humana não alcança. Quando a solidão tentar convencer você de que ninguém se importa, lembre-se de Hebreus 1,14 e dos ministros celestiais enviados por Deus em favor dos herdeiros da salvação. Agora eu quero que você imagine novamente sua casa, mas não como estava antes. Veja, pela fé, a atmosfera mudando. O peso que estava sobre a sala começa a se dissipar. O quarto onde você chorou recebe paz. A cozinha, lugar de provisão e mesa, recebe uma bênção de sustento. A porta de entrada é marcada por guarda espiritual. As janelas são cobertas por vigilância. A cama onde você perdeu sono é envolvida por descanso. O lugar onde você guarda documentos, contas e preocupações financeiras recebe luz de direção. Miguel se posiciona contra todo ataque. Gabriel traz discernimento para o que precisa ser resolvido. Rafael toca a ansiedade que se acumulou no corpo. E no centro de tudo, o Senhor Jesus reina, porque nenhuma casa é verdadeiramente protegida se Cristo não for reconhecido como Senhor. Talvez você more sozinho e pense, minha casa é pequena, ninguém vê minha luta, Deus vê. Talvez você more com pessoas difíceis e pense, minha casa é pesada demais para mudar. Deus entra em ambientes pesados.
Talvez você esteja em um lugar emprestado, alugado, improvisado e pense, não tenho estabilidade. Deus não precisa de luxo para estabelecer presença. Talvez você esteja ouvindo escondido, em silêncio, com medo de alguém zombar da sua fé. Deus está vendo sua busca. E os arcanjos do Senhor, debaixo da ordem do Altíssimo, não são enviados apenas para palácios, templos ou grandes lugares. Eles servem ao propósito de Deus, onde há um coração rendido. Miguel pode guardar uma casa simples. Gabriel pode trazer direção a uma pessoa esquecida. Rafael pode curar uma alma quebrada no quarto mais silencioso. O céu conhece o endereço da sua dor. E se hoje o tema fala que os 3 arcanjos visitam sua casa e ativam bênção financeira imediata, entenda espiritualmente. A visita é sinal de cuidado, e a bênção é ativada quando a sua vida entra debaixo da ordem de Deus. Não trate isso como superstição, trate como convocação à fé. Deus pode agir imediatamente, sim. Deus pode abrir portas rapidamente, sim. Deus pode surpreender hoje, sim. Mas a maior ativação não é apenas uma quantia que chega, uma conta que se paga ou uma proposta que aparece. A maior ativação é o céu reorganizando sua visão, sua coragem, sua obediência, sua paz, sua capacidade de discernir e sua confiança na providência do Pai. Porque quando a mente sai da confusão, você enxerga caminhos. Quando o medo perde força, você toma decisões melhores. Quando a opressão é quebrada, a energia volta. Quando a ferida é curada, a esperança se levanta. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Miguel, neste momento, é lembrança de que a bênção precisa ser protegida. Muitas pessoas recebem oportunidades, mas perdem por causa da desordem, da influência errada, do medo, da precipitação, da guerra emocional, da falta de vigilância. Por isso, o guerreiro do céu se levanta na narrativa como aquele que, por ordem de Deus, combate tudo o que tenta destruir o terreno antes da semente brotar. Gabriel é lembrança de que a bênção precisa de direção. Não basta querer prosperar. É preciso saber para onde ir, o que aceitar, o que recusar, quando esperar, quando avançar, com quem caminhar. Rafael é lembrança de que a bênção precisa de cura, porque há pessoas que até recebem, mas não conseguem desfrutar. Conquistam, mas continuam com medo. Avançam, mas se sentem culpadas. Melhoram, mas esperam a próxima queda. Deus quer abençoar de modo completo. Guerra vencida, direção recebida e coração curado. E eu declaro em forma de ministração que a sua vida não será governada por ciclos antigos. Aquilo que se repetiu na sua família como escassez, medo, desorganização, perda, humilhação, briga por dinheiro, vergonha, dependência, portas fechadas e desânimo, não precisa continuar como sentença. Em Cristo há recomeço, em Cristo há libertação, em Cristo há sabedoria, em Cristo há restauração. Miguel se levanta contra cadeias espirituais antigas. Gabriel anuncia uma direção nova. Rafael cura a dor de quem cresceu ouvindo que nunca teria nada, que nunca venceria, que nunca sairia do lugar, que não era capaz. O Senhor está quebrando palavras que feriram sua identidade. O Senhor está restaurando a dignidade. O Senhor está ensinando você a receber sem idolatrar, a prosperar sem se perder, a administrar sem ansiedade, a trabalhar sem escravidão interior, a descansar sem culpa e a confiar sem ingenuidade. Há uma imagem que o Espírito traz ao coração agora. Uma mesa. Talvez a sua mesa tenha sido lugar de preocupação, onde contas foram abertas com medo, onde conversas difíceis aconteceram, onde faltou alimento em algum tempo, onde alguém chorou sem que os outros percebessem. Mas Deus quer transformar a mesa em altar de gratidão. Miguel guarda a mesa contra a voz da miséria espiritual. Gabriel traz sobre a mesa ideias, planos e respostas.
Rafael cura as memórias de falta que se sentaram ali com você. E o Senhor, como Pai, ensina que provisão não é apenas dinheiro. Provisão é pão, paz, direção, saúde, relacionamento restaurado, porta aberta, livramento, criatividade, favor, força e presença. A bênção financeira que vem de Deus não humilha, ela levanta, não escraviza, liberta, não afasta da oração, aumenta a gratidão. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você pode estar cansado de ouvir promessas vazias. Por isso, esta palavra precisa ser firme e verdadeira. Deus não é obrigado a obedecer nossos prazos, mas Ele é fiel à sua natureza. Ele não se atrasa por descuido. Ele não se cala por crueldade. Ele não permite batalha por ausência. Ele trabalha de formas que muitas vezes não entendemos no momento. Daniel orou, e a resposta estava em movimento mesmo antes de Daniel ver. Maria recebeu uma mensagem impossível, e o cumprimento de Deus atravessou o tempo. O salmista declarou proteção, não porque nunca haveria perigo, mas porque Deus seria refúgio no meio do perigo. Hebreus nos revela anjos ministradores, não para alimentar curiosidade, mas para fortalecer a confiança no cuidado de Deus. O Salmo 34 fala de acampamento, não porque o justo nunca enfrenta aflições, mas porque o Senhor livra, guarda e permanece perto. E isso precisa tocar profundamente sua alma. A presença dos arcanjos na mensagem não é fuga da realidade, é revelação de que a realidade é maior do que aquilo que os olhos veem. Você vê a conta, Deus vê o caminho de provisão. Você vê a doença, Deus vê o processo de cura. Você vê o conflito, Deus vê a raiz espiritual e emocional. Você vê a porta fechada, Deus vê a porta certa sendo preparada. Você vê a demora, Deus vê a batalha. Você vê a noite, Deus vê Miguel posicionado, Gabriel trazendo palavra e Rafael ministrando bálsamo. Você vê o chão, Deus vê o céu inteiro em movimento de acordo com a sua vontade. Por isso, não entregue sua conclusão ao momento mais difícil. O capítulo de hoje não define toda a história. O Deus que começou a agir ainda não terminou. Agora fale com sua alma. Alma minha, espera no Senhor. Casa minha, pertence ao Senhor. Família minha, descansa no Senhor. Caminhos meus sejam guiados pelo Senhor. Finanças minhas sejam entregues ao Senhor. Medos meus curvem-se diante do Senhor. Feridas minhas sejam tocadas pelo Senhor. E enquanto você declara isso, pela fé, Miguel reforça a guarda, Gabriel acende a luz da direção e Rafael derrama consolo. O céu não se move pela força da sua emoção, mas pela vontade soberana de Deus. Contudo, a sua fé abre espaço para você perceber, receber e cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Há pessoas que recebem livramento e nem percebem. Há pessoas que recebem direção e ignoram. Há pessoas que recebem cura e voltam ao lugar da ferida, mas você hoje vai prestar atenção, você vai vigiar, você vai orar, você vai obedecer, você vai esperar com fé ativa. Eu sinto que esta mensagem precisa tocar especialmente quem está com medo da noite. Há pessoas que durante o dia conseguem ser fortes, mas quando a casa silencia, a mente grita. As preocupações financeiras parecem maiores, as lembranças voltam, a ansiedade cresce, o corpo cansa, mas o sono não vem. Receba agora. Deus também governa à noite. O Salmo 91 fala de terror noturno, mas também fala de refúgio. Miguel guarda sua noite contra ataques de medo. Gabriel traz ao seu espírito a lembrança da palavra quando a mente tentar se perder. Rafael ministra descanso ao corpo abatido. E Jesus, o príncipe da paz, permanece como Senhor sobre o seu sono. Antes de dormir, consagre sua casa. Antes de fechar os olhos, entregue seus caminhos. Antes de olhar para as contas, olhe para o Pai. Antes de acreditar no pior, lembre-se de que o céu está em missão.
E há também alguém ouvindo que sente culpa por pedir ajuda financeira a Deus, como se isso fosse pequeno demais diante de questões espirituais. Meu irmão, minha irmã, Deus se importa com o pão de cada dia. Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. O Pai sabe que você precisa comer, pagar, cuidar, sustentar, trabalhar, viver com dignidade. O erro não está em pedir provisão. O erro está em transformar provisão em ídolo. O erro não está em desejar uma porta aberta. O erro está em abandonar Deus quando a porta se abre. O erro não está em querer sair das dívidas. O erro está em buscar atalhos injustos. Por isso peça com fé e com temor. Peça para Deus abrir caminhos e também curar seu coração. Peça para Miguel guerrear contra o devorador da paz, para Gabriel trazer direção, para Rafael curar a ansiedade. Mas acima de tudo, peça para Jesus ser o Senhor da sua vida financeira. A partir de hoje, comece a mudar a forma como você fala dentro da sua casa. Palavras carregam direção. Não amaldiçoe sua mesa. Não diga que sua família nunca vai mudar. Não declare que sua vida acabou. Não repita que tudo dá errado. Não transforme a crise em identidade. Quando o medo vier, declare: o Senhor é meu pastor. Quando faltar clareza, declare: Deus guia meus passos. Quando a opressão pesar, declare: em Cristo a vitória. Quando a dor gritar, declare: o Senhor cura os quebrantados de coração. Miguel não é enviado para proteger uma casa que se entrega voluntariamente à maldição da própria boca. Gabriel não traz luz para uma mente que insiste em amar a escuridão. Rafael não derrama bálsamo onde a pessoa se recusa a largar o veneno. Coopere com o céu. Faça da sua boca um instrumento de fé. Isso não significa negar problemas. Fé não é fingir que a conta não existe, que a doença não dói, que a família não sofre, que a ansiedade não aperta. Fé é olhar para tudo isso e dizer: maior é o Senhor. Fé é reconhecer a batalha e ainda assim confiar no comandante. Fé é admitir a confusão e ainda assim esperar a direção. Fé é sentir a ferida e ainda assim permitir a cura. Daniel não fingiu que não havia luta. Ele perseverou em oração. Maria não fingiu que entendia tudo. Ela se rendeu à palavra. O salmista não fingiu que não havia perigo. Ele fez do Senhor seu refúgio. E você não precisa fingir força. Você precisa se render a Deus. Miguel se levanta onde você não consegue lutar. Gabriel ilumina onde você não consegue entender. Rafael consola onde você não consegue se curar sozinho. Agora deixe esta palavra entrar nas áreas profundas. Existe uma batalha pela sua mente, porque se o inimigo domina sua mente, ele tenta controlar suas escolhas. Mas em nome de Jesus, Miguel se posiciona contra pensamentos invasivos de derrota, morte, desistência, medo e desespero. Gabriel traz à mente a lembrança da verdade. Você é filho. Você é filha do Deus Altíssimo. Você não nasceu para viver escravo da opressão. Rafael toca a mente cansada, acalma a tempestade interna, ajuda você a respirar de novo. Existe uma batalha pela sua família, porque se o inimigo semeia divisão, ele tenta enfraquecer o lar. Mas Miguel guarda os relacionamentos. Gabriel traz palavras certas no tempo certo. Rafael cura ressentimentos. Existe uma batalha pelas suas finanças, porque se o inimigo prende você no medo, ele tenta paralisar sua iniciativa. Mas Miguel quebra cadeias de pânico. Gabriel revela caminhos honestos. Rafael cura a vergonha e a ansiedade. E eu quero que você receba uma imagem espiritual de portas. Algumas portas da sua vida foram fechadas por proteção. Outras foram fechadas por resistência. Outras foram fechadas por falta de tempo certo. Outras parecem fechadas porque você está olhando para a direção errada. Miguel guerreia contra as portas que foram travadas por opressão. Gabriel mostra quais portas vêm de Deus. Rafael cura a frustração causada por portas que não se abriram.
Não chore eternamente diante de uma porta que Deus não quis abrir. Não force uma porta que roubaria sua alma. Não desista diante de uma porta que está sendo destravada em batalha. Peça discernimento, peça paciência, peça coragem, peça humildade, porque quando a porta certa se abre, ela traz paz, não apenas emoção. Ela traz responsabilidade, não apenas alívio. Ela aproxima você de Deus, não afasta. Meu irmão, minha irmã, talvez a sua casa precise de uma consagração simples hoje. Depois desta mensagem, caminhe pelos ambientes, se puder. Ore baixinho. Entregue cada cômodo ao Senhor. Diga: Jesus, reina aqui. Pai, guarda esta casa. Espírito Santo, enche este ambiente. Senhor, ordena teus anjos conforme a tua palavra. Miguel, servo do Altíssimo, guerreia por ordem de Deus contra todo o mal. Gabriel, mensageiro do Senhor, traz direção conforme a vontade do Pai. Rafael, instrumento de cura divina, ministra bálsamo conforme a misericórdia do Senhor. E então, volte a centralizar tudo em Cristo. Jesus, tu és o Senhor desta casa. Essa consagração não precisa ser teatral. Precisa ser sincera, não precisa ser barulhenta, precisa ser verdadeira. O céu reconhece rendição. Há uma força espiritual em uma casa que ora, não uma casa perfeita, mas uma casa que ora. Uma casa que ora pode ter problemas, mas não está sem cobertura. Uma casa que ora pode enfrentar crises, mas não está sem direção. Uma casa que ora pode chorar, mas não chora sem esperança. Miguel se alegra em cumprir ordens de Deus sobre uma casa rendida. Gabriel encontra espaço para trazer mensagens de direção onde a palavra é honrada. Rafael ministra cura onde há humildade para reconhecer feridas. Mas uma casa que se fecha para Deus, que alimenta ódio, vícios, blasfêmias, injustiças e frieza espiritual, vai se tornando vulnerável. Por isso, hoje é dia de retorno. Não espere tudo desmoronar para buscar o Senhor. Faça da sua casa um lugar onde Deus é chamado pelo nome, onde Jesus é honrado, onde a paz é cultivada, onde a oração não é visita rara. E se você está pensando em alguém da sua família que está distante de Deus, coloque essa pessoa diante do Senhor agora. Talvez seja um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um irmão, uma mãe, um pai, alguém que se perdeu, alguém que se endureceu, alguém que zombou da fé, alguém que carrega vícios, alguém que vive em confusão. Miguel guerreia contra as forças que tentam manter essa pessoa presa. Gabriel pode levar luz ao entendimento dessa pessoa por caminhos que você não controla. Rafael pode tocar feridas que talvez estejam por trás da rebeldia, mas lembre-se, Deus respeita processos, Deus trabalha com profundidade, Deus sabe como alcançar corações. Não desista de orar, mas também não tente ocupar o lugar de Deus. Interceda, ame, fale quando for hora, silencie quando for sabedoria e confie. Agora vamos nos aproximando de uma oração de cura, porque depois da guerra e da direção, Deus quer derramar bálsamo. Você não pode seguir carregando peso como se isso fosse normal. Você não pode chamar de força aquilo que é apenas sobrevivência. Você não pode confundir resignação com cura. O Senhor quer tocar sua alma. Rafael, instrumento do Deus que cura, se aproxima agora como sinal de consolo. Mas é o Pai quem ordena, é Cristo quem tem autoridade, é o Espírito Santo quem aplica a graça no profundo. Prepare seu coração. Não esconda a dor. Não tenha vergonha de chorar. Não tenha medo de admitir que está cansado. Deus não rejeita lágrimas sinceras. Há lágrimas que são linguagem de rendição. Há lágrimas que lavam a alma. Há lágrimas que marcam o início de um recomeço. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por cura, bálsamo, consagração, renovação e permanência da tua guarda celestial sobre esta pessoa, sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre o corpo dela,
sobre a mente dela, sobre as noites dela, sobre os sonhos dela, sobre as decisões dela e sobre tudo aquilo que ainda dói em silêncio. Senhor, eu peço que a tua misericórdia alcance os lugares mais profundos, aqueles que esta pessoa não consegue explicar, aqueles que ela disfarça, aqueles que ela empurrou para dentro da alma porque precisava continuar vivendo, trabalhando, cuidando, sorrindo e resistindo. Pai, em nome de Jesus, ordena que Rafael, como instrumento da tua cura, derrame bálsamo celestial sobre o coração cansado, sobre a mente acelerada, sobre os traumas antigos, sobre as lembranças que ainda provocam dor, sobre o corpo abatido, sobre os pensamentos de medo, sobre a ansiedade financeira, sobre a sensação de abandono, sobre as feridas familiares e sobre toda a área interior que precisa ser restaurada pelo teu amor. Senhor Deus, toca agora a pessoa que foi ferida por palavras duras. Toca quem cresceu ouvindo que não seria capaz. Toca quem foi humilhado por causa da falta de dinheiro. Toca quem se sente fracassado por não conseguir resolver tudo. Toca quem perdeu oportunidades e se culpa até hoje. Toca quem tem medo de tentar novamente. Toca quem carrega a dor de uma traição, de uma perda, de uma enfermidade, de uma rejeição, de uma casa quebrada, de uma infância difícil, de um casamento ferido, de uma família dividida. Que Rafael, por ordem do Senhor, caminhe pelos corredores da memória e leve a luz de Cristo aos lugares onde a escuridão tentou permanecer. Que as lembranças não governem mais esta pessoa, que o passado não defina mais sua identidade, que o trauma não decida mais seus relacionamentos, que a dor não seja mais o centro da sua história. Pai, em nome de Jesus, derrama cura sobre a mente. Silencia pensamentos de morte, pensamentos de desistência, pensamentos de culpa, pensamentos de pânico, pensamentos de incapacidade, pensamentos de escassez, pensamentos de condenação. Que a mente desta pessoa receba a paz de Cristo. Que Gabriel traga luz àquilo que estava confuso. Que Miguel guarde as portas da mente contra mentiras e ataques. Que Rafael ministre descanso sobre o sistema nervoso, sobre o sono, sobre o corpo que vive em alerta, sobre o coração acelerado, sobre a respiração presa, sobre a alma exausta. Senhor, ensina esta pessoa a descansar sem medo, a confiar sem controlar tudo, a esperar sem desespero, a agir sem ansiedade, a receber sem culpa. Pai, eu consagro a casa desta pessoa a Ti, que cada ambiente seja marcado pela presença do Senhor. Que Miguel permaneça em missão de guarda conforme a Tua ordem, protegendo portas, caminhos, filhos, família, projetos e tudo aquilo que o Senhor confiou a esta casa. Que Gabriel permaneça trazendo direção, discernimento, respostas e luz, para que esta família não caminhe em confusão, para que decisões sejam tomadas com sabedoria, para que oportunidades sejam reconhecidas, para que enganos sejam evitados, para que a vontade de Deus seja amada acima da vontade humana. Que Rafael permaneça ministrando cura, ternura, consolo, reconciliação, alívio e restauração, para que esta casa não seja apenas protegida contra o mal, mas também curada por dentro. Senhor, guarda os filhos desta pessoa, guarda os sonhos que ainda não nasceram, guarda as decisões que serão tomadas nos próximos dias, guarda as conversas importantes, guarda as entradas e saídas, guarda o trabalho, os estudos, os documentos, as finanças, os projetos, a saúde, os relacionamentos, a fé. Guarda as noites contra pesadelos, medos e opressões. Guarda as manhãs contra desânimo, guarda as tardes contra sobrecarga. Guarda os pensamentos contra a confusão. Guarda o coração contra endurecimento. Guarda a boca contra palavras de derrota. Guarda os olhos contra distrações que roubam a paz. Guarda os pés contra caminhos errados.
E se houver alguma área em que esta pessoa se afastou de ti, chama de volta com amor, corrige com misericórdia, restaura com firmeza e conduz novamente ao centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que esta bênção financeira seja acompanhada de cura interior. Que a provisão venha, mas que venha também sabedoria. Que a porta se abra, mas que venha também discernimento. Que a dívida seja vencida, mas que venha também responsabilidade. Que a oportunidade surja, mas que venha também humildade. Que a mesa seja suprida, mas que venha também gratidão. Que a pessoa não seja dominada pelo dinheiro, nem escravizada pela falta, mas viva debaixo da confiança no teu cuidado. Senhor, levanta recursos, levanta trabalho, levanta portas, levanta estratégias, levanta pessoas certas, levanta ânimo, levanta coragem. E enquanto isso acontece, cura a ansiedade, cura o medo, cura a vergonha, cura a sensação de incapacidade, cura a memória da escassez. Que Miguel continue guerreando contra tudo o que tenta roubar a paz desta casa. Que Gabriel continue anunciando a luz da tua direção. Que Rafael continue derramando cura nos lugares feridos. Mas acima de tudo, que Jesus, Cristo reine. Que Jesus seja o centro. Que Jesus seja o Senhor, que Jesus seja a segurança, que Jesus seja a resposta maior, que Jesus seja a paz que não depende das circunstâncias, que Jesus seja o fundamento desta família, desta casa, desta vida e deste futuro. Pai, eu entrego esta pessoa em tuas mãos, que ela durma em paz, que ela acorde com esperança, que ela caminhe com proteção, que ela decida com clareza, que ela chore se precisar, mas não chore sem consolo. Que ela espere se precisar, mas não espere sem fé. Que ela lute se precisar, mas não lute sem cobertura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora fique em silêncio por um instante dentro do seu coração e perceba: a presença de Deus não precisa gritar para ser real. Às vezes, depois de uma oração profunda, o maior sinal é uma paz suave entrando onde antes havia tumulto. Rafael ministra assim, como bálsamo. Gabriel ministra assim, como luz que não agride, mas esclarece. Miguel ministra assim, como força que não precisa aparecer para ser eficaz. O céu permanece em movimento, mas agora a sua alma pode descansar. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa resolver tudo nesta noite. Você não precisa entender todos os detalhes para confiar no Senhor. Há uma guarda sobre você. Há uma palavra sendo liberada. Há uma cura começando. Há uma providência sendo preparada. Há uma blindagem celestial se formando ao redor da sua casa e da sua família. Meu irmão, minha irmã, Deus não abandona os seus. Talvez pessoas tenham ido embora, talvez promessas humanas tenham falhado, talvez portas tenham se fechado, talvez você tenha vivido dias em que parecia que ninguém via sua luta. Mas Deus viu, Deus vê, Deus continuará vendo. E quando Deus decide agir, Ele age com poder, com sabedoria e com amor. Miguel continuará em missão de guerra contra aquilo que se levanta contra sua vida. Gabriel continuará em missão de luz para que você não caminhe no escuro. Rafael continuará em missão de cura para que você não viva refém das feridas. E o Senhor, acima de tudo, continuará sendo Pai, refúgio, sustento, direção, escudo e paz. Não saia desta mensagem da mesma forma que entrou. Saia com a fé reposicionada. Saia com a casa consagrada. Saia com a mente mais firme. Saia com a alma mais calma. Saia sabendo que o medo não governa você. Saia lembrando que Daniel recebeu resposta em meio à batalha invisível. Saia lembrando que Gabriel anunciou o impossível em Lucas 1. Saia lembrando que o Salmo 91 revela a ordem de proteção.
Saia lembrando que Hebreus 1,14 mostra anjos ministradores enviados por Deus. Saia lembrando que o Salmo 34,7 declara o anjo do Senhor acampado ao redor dos que o temem. Saia lembrando que sua casa não é apenas um endereço, pode ser um altar. Sua mesa não é apenas um móvel, pode ser lugar de gratidão. Sua noite não é apenas escuridão, pode ser território guardado. Seu futuro não é apenas incerteza, pode ser caminho guiado pelo Pai. E quando a dúvida voltar, porque talvez ela tente voltar, volte também para esta verdade. Todo poder pertence a Deus, toda autoridade está em Jesus Cristo, e nenhum ataque é maior do que o Senhor. Quando a pressão financeira tentar sufocar sua fé, ore novamente. Quando a confusão tentar roubar sua clareza, peça direção. Quando a dor tentar endurecer seu coração, peça cura. Quando o medo tentar entrar na sua casa, declare que o Senhor é seu refúgio. Miguel, Gabriel e Rafael não são nomes para superstição. São lembranças vivas de que Deus guerreia, Deus fala e Deus cura. E se Deus guerreia, você não está indefeso. Se Deus fala, você não está sem direção. Se Deus cura, você não está condenado a sangrar para sempre. Receba agora a paz final desta ministração. Sua casa está sendo colocada diante do trono de Deus. Sua família está sendo apresentada ao Pai. Suas finanças estão sendo entregues ao Senhor. Sua mente está sendo coberta pela graça. Seu corpo está sendo envolvido por consolo. Suas noites estão sendo guardadas. Seus caminhos estão sendo observados pelo Deus que não dorme. Miguel se posiciona onde havia ameaça. Gabriel ilumina onde havia dúvida. Rafael cura onde havia dor. E Jesus Cristo reina onde antes o medo queria dominar. A partir deste momento, caminhe com reverência, com esperança e com atenção aos sinais de Deus. O livramento pode aparecer como uma porta que se fecha. A resposta pode chegar como uma palavra simples. A cura pode começar como um choro. A provisão pode vir como uma oportunidade pequena que crescerá com fidelidade. Não despreze o começo do agir de Deus. Se esta mensagem alcançou o seu coração, não deixe esta luz parar em você. Inscreva-se neste canal para continuar caminhando conosco em oração. Deixe o seu gostei como um sinal simples de gratidão pela palavra recebida. Escreva nos comentários uma declaração de fé e compartilhe esta mensagem com alguém que esteja precisando de proteção, cura, direção, livramento ou esperança. Talvez uma pessoa que você ama esteja enfrentando uma batalha silenciosa. E esta oração pode chegar até ela como resposta, como consolo, como abraço do céu, como lembrança de que Deus ainda se move em favor dos seus filhos. E se, de forma livre e sincera, Deus tocar o seu coração para apoiar esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como cobrança, não como obrigação, não como troca por bênção, mas como uma semente voluntária de gratidão e aliança, para que esta palavra continue chegando diariamente a mais casas, mais famílias, mais corações feridos e mais vidas que necessitam da presença do Senhor. Que você permaneça debaixo da guarda de Deus Pai, da autoridade de Jesus Cristo e do consolo do Espírito Santo. Que Miguel continue em missão de proteção. Que Gabriel continue trazendo direção. Que Rafael continue derramando cura. E que a sua casa seja marcada pela paz, pela provisão, pela fé e pela certeza de que o céu continua em movimento por você. Amém.